Fala, torcedor tricolor! Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Família tricolor, o clima hoje não é de festa, e sim de muita atenção e seriedade. Um episódio lamentável marcou o pós-jogo da nossa partida pela Libertadores contra o Talleres e envolve diretamente o volante Damián Bobadilla. O jogador foi acusado de xenofobia pelo lateral Miguel Navarro, do time argentino, que afirmou ter ouvido do nosso atleta uma ofensa gravíssima: venezuelano morto de fome. Isso caiu como uma bomba nos bastidores do Morumbis e levantou um alerta que não pode ser ignorado. Independentemente de qualquer rivalidade, não cabe mais, em nenhum contexto, qualquer tipo de ataque discriminatório dentro do futebol. O São Paulo agiu rápido e, com a postura que sempre esperamos do clube, divulgou uma nota oficial repudiando veementemente qualquer forma de preconceito. O clube reiterou seu compromisso com o respeito, a inclusão e a igualdade, valores que fazem parte da nossa história. Além disso, confirmou que está acompanhando de perto as investigações e que está colaborando com todas as autoridades envolvidas, inclusive com a Conmebol, que já abriu um processo disciplinar para apurar os fatos. É um momento tenso, porque essas acusações não podem ser tratadas como algo leviano e, ao mesmo tempo, exigem apuração criteriosa para que não haja injustiças. Bobadilla, por sua vez, também se manifestou nas redes sociais, afirmando que foi ofendido primeiro pelo jogador do Talleres e que apenas reagiu em um momento de tensão. O paraguaio pediu desculpas públicas e disse que também pretende se desculpar pessoalmente com Navarro caso se encontrem novamente. É importante lembrar que ele nunca teve histórico de atitudes semelhantes, sempre demonstrou profissionalismo e comprometimento com o grupo, mas mesmo assim, o São Paulo vai encaminhá-lo para medidas educativas com o setor de compliance do clube, o que mostra que, mais do que punir, é preciso educar e evitar que episódios como esse se repitam no futuro. A Polícia Civil está, no caso, e o delegado Rodrigo Simplício marcou uma entrevista coletiva para explicar melhor os próximos passos da investigação. Bobadilla ainda será ouvido e o clube segue dando o suporte jurídico necessário. Já a Conmebol, que também analisa a denúncia, pode aplicar sanções esportivas se entender que houve alguma infração ao regulamento da competição. Ou seja, o caso ainda vai render desdobramentos importantes nos próximos dias e a torcida precisa acompanhar de forma atenta, mas com responsabilidade, sem cair em julgamentos precipitados. É fundamental, como torcedores, sabermos separar as emoções da razão. O futebol é paixão, é calor, é rivalidade, mas nunca pode ser um palco para preconceito. Ao mesmo tempo, é injusto crucificar um atleta sem que haja uma investigação séria e provas concretas. Por isso, o nosso papel agora é cobrar apuração, mas também garantir que o clube e seus jogadores tenham direito à defesa. A imagem do São Paulo está em jogo, e o que todos nós queremos é que a verdade venha à tona, seja ela qual for. O importante é que o clube não se omitiu, assumiu sua responsabilidade institucional e está fazendo a parte dele. Essa atitude firme da diretoria, inclusive, mostra que o São Paulo está tentando se manter firme em meio às turbulências dentro e fora de campo. E olha que não são poucas. Enquanto a bola rola na Libertadores, fora dela, o clube também precisa administrar outras pendências internas com o elenco, como a questão das premiações, salários e os bastidores financeiros, que seguem pegando fogo. E falando em turbulência nos bastidores, não tem como ignorar o que está rolando nos corredores da Barra Funda. O São Paulo finalmente resolveu uma pendência com os jogadores que já vinha se arrastando nos bastidores: o pagamento da premiação pela classificação direta à fase de grupos da Libertadores. O famoso bicho, que todo mundo sabia que seria cobrado internamente, mas que até então não tinha data para cair na conta. E sim, torcedor, foi pago à vista. Antes do duelo contra o Mirassol, a diretoria reuniu o elenco e anunciou: está quitado! Pelo menos esse compromisso foi cumprido.
Porém, essa notícia, que poderia ser comemorada, vem acompanhada de uma nuvem pesada sobre as finanças do clube. A verdade é que, para honrar esse compromisso com os atletas, o tricolor teve que recorrer a uma antecipação de receita da própria Conmebol. Isso mesmo! O clube solicitou e conseguiu receber de forma adiantada os valores que tinha direito pela participação nos jogos fora de casa e pelas vitórias na fase de grupos da Libertadores. O valor pedido, 7,7 milhões de reais. O pedido foi feito diretamente por Júlio Casares ao então presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para tentar dar um respiro nas finanças. O que isso mostra? Que o São Paulo está apertado, muito apertado, e precisa correr atrás até para manter compromissos básicos com seus atletas. Se a gente parar para analisar, a Libertadores já garantiu uma grana considerável, cerca de 17 milhões pelos 3 jogos fora e mais uns 7,5 milhões pelas 4 vitórias. Mas o problema é o timing. O dinheiro até entra, mas não entra no ritmo que o clube precisa para apagar os incêndios internos. E os boletos não param de chegar. A folha gira, os compromissos aumentam e o fluxo de caixa continua travado. O São Paulo vem sobrevivendo no limite financeiro, numa espécie de jogo de xadrez onde qualquer movimento em falso pode comprometer o restante da temporada. E isso, claro, pesa dentro de campo também. Para piorar, o balanço financeiro divulgado recentemente escancarou o drama. Um déficit de 287,6 milhões no ano passado? Sim, você leu certo. Quase 300 milhões de prejuízo. E quando somamos isso com a dívida total de 968,2 milhões de reais, a situação fica ainda mais crítica. O torcedor precisa saber disso. Não dá para fingir que está tudo bem quando o clube precisa implorar antecipações para pagar premiação de uma conquista que já tem meses. E aí entra o dilema. Como montar um elenco competitivo, disputar títulos e manter os jogadores motivados num ambiente em que o dinheiro sempre chega atrasado? É aí que a diretoria tenta equilibrar os pratos, ao mesmo tempo em que busca honrar compromissos e manter a palavra com o elenco. Também precisa fazer mágica para manter o caixa vivo. E, convenhamos, esse tipo de instabilidade acaba contaminando o ambiente. O jogador sente, a comissão técnica sente. E principalmente o torcedor sente, porque a gente quer um São Paulo forte dentro e fora de campo. Não adianta vencer um jogo heroicamente se na segunda-feira o assunto é mais uma cobrança ou dívida atrasada. O alívio por pagar o bicho não pode esconder o buraco que ainda está escancarado na estrutura financeira do clube. E isso tudo acontece enquanto o time tenta manter o foco dentro de campo, em meio a uma fase oscilante e à pressão da torcida. Mas, para completar o caldo de tensão que envolve o momento do São Paulo, um episódio revoltante aconteceu do lado de fora das 4 linhas. E agora é hora da gente olhar com atenção para o que realmente está se tornando o clima nos arredores do Morumbi. Se dentro de campo a gente já está sofrendo com derrotas como a que tivemos para o Mirassol, fora dele a situação parece ainda mais insustentável. O que aconteceu com um torcedor do São Paulo no estacionamento do Morumbi depois do jogo foi simplesmente inaceitável. Rogério Santana dos Santos, torcedor declarado do tricolor, estava no local com sua família tentando tirar uma simples foto com o atacante Luciano. Nada além do que milhares de torcedores fazem em qualquer canto do país. E o que ele recebeu em troca? Um tapa no rosto de um segurança do clube. Isso mesmo, um torcedor, acompanhado da família, foi agredido dentro da nossa própria casa. Onde está o respeito? Segundo o relato do Rogério, o segurança apareceu questionando por que eles estavam ali. Ao ouvir que estavam esperando o Luciano, já que a filha do torcedor, segundo ele, mantinha contato com a esposa do jogador, o segurança simplesmente se exaltou e perdeu totalmente o controle. Chamou a tropa de choque e começou a ameaçar a família. A esposa de Luciano, aliás, segundo o clube, sequer estava no estádio. Mas mesmo que estivesse, isso não justifica o absurdo que aconteceu. A presença da família no local não representava nenhum risco. Estamos falando de um ambiente que deveria ser acolhedor para o torcedor e não um campo de guerra. A história só piora. Outros 5 seguranças chegaram ao local pouco depois. E quando Rogério, de forma pacífica, pediu para se identificar o segurança agressor, a resposta veio em forma de mais violência,
tapa no rosto, ameaças à filha menor de idade que filmava tudo e a família sendo escoltada para fora do Morumbis sob xingamentos. É o cúmulo da humilhação. O torcedor que paga ingresso, que veste a camisa, que apoia mesmo nas piores fases, não pode ser tratado como inimigo dentro do próprio clube. Essa agressão extrapola todos os limites do razoável. E o mais assustador, isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que o boletim de ocorrência foi registrado. Não houve lesões aparentes, mas o trauma psicológico para uma família que só queria tirar uma foto com um ídolo é imensurável. O São Paulo afirmou que o segurança foi afastado até a apuração dos fatos. Mas é preciso muito mais que isso. Não estamos falando de um mal-entendido. Estamos falando de um ato de violência covarde que mancha ainda mais a imagem de um clube já fragilizado por dentro e por fora. O torcedor precisa de proteção, precisa de respeito. Chega de virar alvo da própria estrutura que deveria acolhê-lo. É inadmissível que, em pleno 2025, o São Paulo ainda precise lidar com casos como esse. Não é só uma questão de afastar o segurança. É uma questão de rever protocolos, treinar melhor os profissionais terceirizados, entender que o torcedor não é um intruso, ele é o motor que move esse clube. Enquanto não houver um posicionamento firme da diretoria para combater esse tipo de abuso, essas situações continuarão se repetindo. A cultura de truculência precisa acabar. E se a diretoria acha que basta uma nota de rodapé para encerrar o assunto, está muito enganada. O torcedor de verdade está de olho. E nós não vamos calar, né? Tudo isso junto. A crise financeira, o desgaste com o elenco, a instabilidade dentro de campo e agora esse episódio de violência contra a própria torcida mostra que o São Paulo vive um momento crítico onde cada atitude importa, cada silêncio pesa e cada decisão pode empurrar o clube ainda mais para o abismo ou ajudar a reconstruí-lo de vez. E se tem algo que a torcida exige, é respeito. Do contrário, o São Paulo vai continuar se distanciando do que sempre foi, um gigante admirado e temido por todos. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor tricolor, segura essa emoção. O São Paulo pode estar prestes a dar o maior chapéu do mercado sul-americano. Isso mesmo. Informações de bastidores apontam que o clube do Morumbi tem um forte interesse em ninguém menos que Ángel Di Maria, o craque argentino multicampeão, atualmente em fim de contrato com o Benfica. E não, isso não é devaneio. Há movimentações concretas nos corredores do tricolor para tentar viabilizar essa contratação bombástica. Com um currículo que dispensa apresentações, campeão da Champions, da Copa América e da Copa do Mundo. Di Maria representa tudo o que um elenco ambicioso precisa: técnica, liderança e fome de vencer. O São Paulo, que vive um de seus melhores momentos recentes com a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, vê no argentino uma peça perfeita para alavancar o projeto da temporada. A diretoria acredita que, além do impacto dentro de campo, a chegada do camisa 11 seria uma vitrine poderosa para atrair investidores e reforçar ainda mais a marca São Paulo no cenário internacional. Fontes próximas à diretoria tricolor indicam que conversas preliminares já ocorreram e o timing não poderia ser melhor. O contrato de Di Maria com o Benfica se encerra agora no meio do ano e ele já sinalizou que está aberto a novos desafios fora da Europa. O Brasil, especialmente com a visibilidade da Libertadores, surge como uma opção real e o São Paulo desponta como um dos candidatos mais sedutores a contar com o futebol do argentino em 2025. Internamente, o nome de Di Maria é visto como um divisor de águas. A experiência do jogador pode ser fundamental num elenco jovem e faminto, especialmente em momentos decisivos de mata-mata continental. Com o São Paulo novamente entre os favoritos ao título da América, o reforço de um jogador com esse peso pode ser o diferencial entre sonhar e conquistar. Afinal, um atleta acostumado a decidir Copas pode muito bem ser o cara a levantar o troféu que falta no Morumbi. E tem mais, a diretoria acredita que a vinda de Di Maria pode ser o início de uma nova era no clube. Uma era de protagonismo,
E ousadia! A contratação de um nome dessa magnitude seria um recado claro para o continente. O São Paulo voltou com tudo! E o torcedor, claro, já se permite sonhar. As redes sociais explodiram com a possibilidade. E a hashtag Reiro Di Maria no Tricolor já começa a ganhar força entre os apaixonados do tricolor paulista. Agora, o que resta é acompanhar os próximos passos dessa novela promissora. Será que Di Maria vai mesmo vestir o manto tricolor e incendiar o Morumbi com sua canhota mágica? O torcedor já está imaginando o argentino cruzando para Caleri ou tabelando com Lucas. E olha, não custa sonhar, porque no São Paulo, quando a torcida acredita, tudo é possível. Fica o alerta. Se essa negociação se concretizar, o São Paulo não estará apenas contratando um craque, estará escrevendo um novo capítulo de sua história. Di Maria é o tipo de jogador que carrega consigo uma aura de decisão. Seu estilo de jogo é marcado por uma canhota refinada, velocidade nos metros finais, passes precisos e, acima de tudo, uma leitura de jogo que beira o sobrenatural. Ele atua preferencialmente como ponta direita, mas sua versatilidade permite que jogue também como meia armador ou até mais recuado, como fez em algumas partidas da seleção argentina. Essa multifuncionalidade cairia como uma luva no sistema tático de Luiz Zubeldia, que valoriza jogadores inteligentes e com capacidade de se adaptar ao jogo, variando formações conforme o adversário e o contexto da partida. Além da técnica, o que chama a atenção é a personalidade serena e vencedora de Di Maria. Mesmo com um currículo recheado de títulos e tendo atuado com algumas das maiores lendas do futebol mundial, ele mantém uma postura humilde, de entrega ao time e de compromisso com a camisa que veste. Esse perfil é exatamente o que Zubeldia tem buscado cultivar no elenco do São Paulo, um grupo comprometido, competitivo e unido. Di Maria, longe de ser uma estrela vaidosa, é o tipo de veterano que inspira e guia os mais jovens, algo precioso num elenco que mistura juventude e ambição. Na prática, a chegada de Di Maria abriria novas possibilidades ofensivas para o tricolor. Ele poderia atuar aberto pela direita, oferecendo profundidade e cruzamentos milimétricos para Caleri, ou jogando por dentro, alternando com Lucas e proporcionando triangulações letais com Galopo, Nestor ou Alisson. Com Zubeldia organizando um time cada vez mais dinâmico, o argentino se encaixaria perfeitamente na proposta de verticalidade com intensidade, sendo uma referência técnica e emocional tanto dentro quanto fora de campo. Por fim, é impossível ignorar o peso simbólico que Di Maria teria no vestiário são paulino. Jogadores jovens como Ferreira, Rodriguinho e Wellington poderiam aprender muito apenas observando sua postura e sua forma de encarar decisões importantes. Com um líder técnico desse nível, o São Paulo ganha em confiança, em experiência e em competitividade. Se antes o torcedor já acreditava no projeto de Zubeldia, com Di Maria no elenco, o sonho da América deixaria de ser utopia e passaria a ter nome, sobrenome e camisa tricolor. Na Europa, onde o futebol atinge seu ápice de exigência, Ângelo Di Maria seguiu provando porque é um dos maiores talentos da sua geração. Na temporada 22-23, defendendo a camisa da Juventus, o argentino foi um dos destaques do elenco. Mesmo em meio às turbulências enfrentadas pelo clube italiano, com atuações decisivas na Série A e protagonismo em competições europeias, Di Maria mostrou sua habitual precisão nos passes e uma frieza impressionante nas finalizações. Foram gols em momentos cruciais, assistências milimétricas e uma capacidade única de mudar o rumo de uma partida com apenas um toque. Já na temporada 23-24, ao retornar ao Benfica, clube que o acolheu no início de sua carreira europeia, Di Maria viveu uma espécie de reencontro com sua essência. Vestindo a camisa encarnada, ele rapidamente se tornou peça-chave no esquema do técnico Roger Schmidt. Suas atuações na Champions League chamaram a atenção não apenas pelos números, gols, passes para gol e envolvimento direto em jogadas ofensivas, mas também pela postura de liderança e entrega total em campo. O veterano manteve sua excelência técnica, mas agora mais maduro, passou a ditar o ritmo do time,
orientando os mais jovens e sendo referência moral e tática. É exatamente esse Di Maria que o São Paulo vislumbra. Um jogador que chega ao Brasil não para encerrar sua carreira em ritmo lento, mas para elevar o patamar de um clube que voltou a sonhar alto. Sua vinda ao Morumbi não seria apenas uma jogada de marketing ou um nome de impacto, seria a incorporação de um atleta em plena forma técnica e física, acostumado a decisões e com sede de títulos. Em um time que tem em Lucas Moura, Calleri e Zubeldia uma espinha dorsal de personalidade e intensidade, Di Maria poderia ser a peça que faltava para transformar o sonho da Libertadores em realidade. Além disso, sua presença em campo e nos bastidores seria um presente para a base São Paulina. A convivência com um campeão do mundo, que atuou nas maiores ligas e com os maiores jogadores, serviria como aprendizado diário para os jovens talentos do clube. E para a torcida tricolor, que vive cada lance com o coração nas mãos, imaginar Di Maria vestindo o manto sagrado no Morumbi, comandando ataques, levantando a arquibancada com dribles e gols, é mais do que uma fantasia. É o prenúncio de uma era ousada, vibrante e, quem sabe, histórica. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.